Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, é muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta 399. Esta parte do estudo diz respeito ao esquecimento das vidas passadas, todos os aspectos do esquecimento das vidas anteriores. E na pergunta 399, Allan Kardec perguntou aos espíritos: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Ou seja, Allan Kardec pergunta se, ao analisarmos os nossos problemas atuais, as nossas vicissitudes, que sejam as nossas expiações ou as nossas provações, se analisarmos estes sofrimentos de vidas atuais, nós podemos ter, a partir desta análise, uma conclusão ou mesmo uma intuição de nossas necessidades relacionadas às nossas vivências em vidas anteriores e às nossas necessidades de evolução também? E os espíritos responderam: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. Ou seja, nós podemos analisar, por exemplo, se nesta vida eu tenho grandes dificuldades financeiras, pode ser que em vidas passadas eu abusei do poder financeiro, fui egoísta, consequentemente nasci nessa vida vivendo com grandes dificuldades. Ou o uso e abuso de drogas podem ter feito que eu tenha nascido com doenças relacionadas ao trato digestivo, ou mesmo em situações mentais complicadas, ou ainda com uma tendência muito grande ao uso e ao abuso novamente de drogas. Mas isso não pode ser encarado de maneira absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Ou seja, é mais seguro eu observar as minhas tendências. As tendências me dão uma clareza maior para que eu conecte aquilo que eu fiz em vidas passadas exatamente com essas tendências. As tendências são, com certeza, mais seguras do que as próprias vivências. Pode ser que minhas escolhas nesta vida atual tenha me direcionado para uma determinada prática sem que isso necessariamente tenha sido vivido em vidas passadas. Já as tendências não, elas são muito mais fortes porque dão um sentido de continuidade. Os espíritos que erraram muito em vidas passadas têm uma tendência a continuar os mesmos erros. Aqueles que fizeram o bem em vidas passadas também vão buscar o caminho do bem nesta atual existência. Mas os espíritos continuam: chegado ao termo que a providência lhe assinou à vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Ou seja, aqueles espíritos que já conquistaram a capacidade de escolher a natureza de suas provas, porque já evoluíram um pouco mais e podem participar da programação de suas novas existências, eles então, analisando as suas necessidades de evolução espiritual, eles escolhem provas que visem direcioná-los para aquela direção que eles escolheram. Muitas vezes o espírito pode escolher provas muito duras, misturadas com grande sofrimento, para impedir que ele caia nas mesmas ciladas, nos mesmos erros
nas quais têm caído em vidas sucessivas. E eles continuam: se dessas provas e expiações triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Muito complicado isso, né? Se nós somos vitoriosos nas nossas provas, nós avançamos. Se não, se eu perco, se eu erro novamente, se eu cometo os mesmos erros, eu tenho que recomeçar. Não tem como pular etapas. Tudo é lento e o progresso é muito complexo, porque envolve escolhas que muitas vezes não são aquilo que nossa mente está chamando, mas sim aquilo que é necessário. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Então nós sempre escolhemos. E às vezes a motivação das nossas escolhas é muito boa, consequentemente nos conduz para o bem. Mas existem escolhas que são motivadas pela revolta, pelo orgulho, pela vaidade, pela teimosia, pelo ódio, pelas mágoas. E aí é que complicamos a nossa vida. Então somos motivados pelos indutores de nossas escolhas, que podem ser sentimentos bons ou sentimentos ruins. Mas com o tempo nós vamos aprendendo a gerenciar o nosso livre-arbítrio, nos direcionando para onde devemos ir, e nem sempre para aquilo que chama ali os nossos erros, as nossas dificuldades. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Ou seja, nenhum espírito que tem um mínimo de sabedoria busca lembrar de vidas passadas apenas por curiosidade. Quando os espíritos superiores, ou mesmo os espíritos que não são superiores, mas trazem lembranças de vidas passadas, muitas vezes isto por si só já se constitui grandes provações. A lembrança pode ser um tormento, e muito sofrimento pode resultar dessas lembranças. Já os espíritos superiores, que conseguem gerenciar completamente emoções, sentimentos, lembranças diversas, eles usam esse dispositivo porque já conquistaram a capacidade de poder usar as suas próprias lembranças como um fator de aprendizado e de capacidade de ensino, sempre de uma forma útil, sem jamais decaírem para aquelas situações de curiosidade inútil. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que anteriormente fez. É isto, não se pode prever o que você vai fazer amanhã, porque no momento final de uma escolha pode-se escolher diversos caminhos. A todo momento nós estamos diante de escolhas. Não tem como evitar que nós tenhamos que fazer escolhas. Escolhemos para um lado, para o outro, para o bem, para o mal, para a ascensão ou para a queda. Tudo depende da forma como nós direcionamos a nossa vida mental. Por isso, ao prever que uma pessoa vai fazer essa ou aquela escolha, isso é impossível, porque isso diz respeito à natureza íntima do espírito e nem Deus modifica as nossas disposições. E eles continuam: o esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão,
Não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade, naquele período em que se ficou no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, neste momento ele lembrou de suas existências passadas e de haver desejado reparar os seus erros. E isto o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que é a voz da consciência, tendo o secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. Este é o problema. A maioria não atende essas inspirações, não dá ouvidos à voz da consciência. Quando vamos cometer erros, a nossa consciência nos adverte. Não faz isso, cuidado, este caminho não é o melhor. E ao invés de nós seguirmos este caminho, acabamos muitas vezes por escolher exatamente aquilo que vai nos trazer grandes prejuízos. Isso muitas vezes por conta de ceder a uma tentação, ou de buscar um prazer imediato que depois só viria a trazer mais consequências para a nossa vida. E nisto nós retardamos muito a nossa evolução. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências passadas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. Então, os espíritos afirmam que as nossas tendências são o direcionamento claro para observarmos e concluirmos o que fomos em vidas passadas, o que fizemos em nossas vidas passadas. Sempre as nossas tendências. Então temos que nos conhecer para poder entender a natureza de nossas tendências. E eles continuam: as vicissitudes da vida corporal constituem expiação das faltas do passado e simultaneamente provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportarmos resignados e sem murmurar. Olha como a espiritualidade nos diz como devemos nos relacionar com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos, com as nossas impossibilidades e também com as nossas provas. Porque as expiações, que são os sofrimentos relacionados ao nosso destino, aquilo que não tem como ser mudado, como uma doença grave, como alguma coisa que venha limitar a nossa vida, isto acontece para limpar os nossos perispíritos das sujeiras mentais que foram agregadas a ele ao longo de vidas passadas por conta de nossos maus comportamentos. Porém, isto só terá validade se nós conseguirmos passar por essas dificuldades, vencer essas situações, de maneira a suportarmos resignados, sem revolta e sem reclamações, usando a energia do sofrimento, lembrando que não há sofrimento sem causa. E todo sofrimento, toda prova está relacionada às nossas necessidades evolutivas. E a natureza dessas vicissitudes, sofrimentos e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Ou seja, basta eu analisar a natureza do meu sofrimento, o que eu estou sentindo. A lei de ação e reação, ela diz que um dia você vai passar por tudo aquilo que você fez os outros passarem. Se você colocou sofrimento na vida das pessoas, você vai viver um sofrimento relacionado exatamente àquilo que os outros sofreram. Então, se eu estou sofrendo, eu analiso o que eu estou sentindo. Ao analisar o que eu estou sentindo, eu descubro o que eu fiz na vida de outras pessoas. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho. A humilhação é o castigo do orgulhoso, mediante a humilhação de uma existência subalterna.
Uma existência onde ele não consegue escapar daquela situação de subalternidade, onde ele está ali naquela situação em que ele se sente humilhado. E enquanto ele não conseguir vencer este orgulho, vivendo a sua experiência subalterna com dignidade, com amor, fazendo o melhor que puder para a vida à sua volta, ele continuará nessa situação. Porque enquanto estamos colhendo, também estamos plantando. Existem pessoas que estão colhendo sofrimento, mas estão plantando coisas boas, enquanto outros estão colhendo sofrimento e ainda continuam agindo de maneira pior do que já foram em outras vidas. E às vezes não sabem que essas atitudes também tornam-se um plantio complicado para as vidas futuras. O mal rico, o avarento pela miséria. Muitas vezes as pessoas que vivem no estado de profunda miserabilidade foram pessoas que em vidas passadas foram muito ricas e exploraram as outras pessoas, fizeram com que pessoas vivessem na extrema miséria para que eles pudessem enriquecer, não se importando com absolutamente ninguém, apenas com seu próprio egoísmo. O espírito que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. Ou seja, você vê uma pessoa sendo humilhada em ambientes extremamente agressivos, em que aquela pessoa é submetida a situações de crueldade, muitas vezes levando esta pessoa a sofrer atos de violência, desencarnações violentas, sob tortura e outras situações. Isto é a colheita de quem agiu assim no passado. Embora nessas situações existem as doenças graves, muitas vezes aquelas que impõem a colheita de muito sofrimento físico, de muita dor, de deformações físicas e síndromes que provocam muita dor, também são resultados de atos cruéis realizados por aqueles espíritos em vidas passadas. Porque se cada vez que cometêssemos um ato, ou alguém tivesse que cometer um ato correspondente conosco para que houvesse a aplicação da lei de ação e reação, isso se tornaria um círculo vicioso, impedindo o progresso. Já as doenças quebram este círculo vicioso, porque elas fazem o mesmo papel de trazer para a pessoa a vivência das dores e dificuldades que impôs a vida de outras pessoas. O tirano despótico que julgava que o seu poder era eterno sofrerá pela escravidão. Reencarnará muitas vezes em lugares onde ainda existe pessoas sendo profundamente exploradas por outras pessoas, como existe aqui no nosso planeta ainda. Situações onde o homem é submetido a trabalhos escravos. No Brasil, é difícil um mês que o Ministério do Trabalho não encontre um lugar que é propriedade de pessoas muito ricas, com grande número de pessoas trabalhando em situações semelhantes à escravidão. E ainda o mau filho sofrerá a ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Observe estes detalhes, porque isto muitas vezes está exatamente naquela situação que nós estamos passando em nossa vida atual e às vezes temos dificuldade de compreender. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Seja bem-vindo aos nossos estudos e até o nosso próximo vídeo.